Olá, estamos de novo com as lives do CTCAM, né, podcast mensal de informação sobre o câncer. Hoje, nosso tema é a campanha Maio Vermelho, câncer de boca, e para isso estamos aqui, Dr. Alex, sempre conosco, um oncologista do CTCAM, e com as nossas duas parceiras aqui do CTCAM, a doutora Alexandra Silveira, dentista, oncodontologia, odonto-oncologia, não é? E a nossa fonoaudióloga, Samara Almeida, que tem nos dado o apoio nos cuidados de reabilitação dos pacientes, não só com câncer oral, mas com outros problemas, com outras anormalidades ou dificuldades orais. Então, acho que para a gente começar, vamos falar um pouquinho, doutor Alex, sobre a importância estatística e o que é o câncer da boca, né? Porque a boca tem tantas estruturas, né? Exato. É um grupo grande, né, de heterogêneo de doenças, né? Quando a gente fala câncer de boca, a gente precisa especificar aí mais a fundo, né? Falando de estimativas de dados estatísticos, até me surpreendeu fazendo a revisão, né, no número de casos. Quando a gente fala em Brasil, a gente está falando mais ou menos em 15 mil novos casos por ano, então um número bem alto, né? Geralmente um número muito maior em homens, né? Mais que o dobro, mais de 10 mil casos só em homens, então a proporção é muito maior no sexo masculino. Quando a gente fala em mortes também, os números são bem altos, mais de 6 mil mortes por ano, então, no Brasil, né? Lembrar que o câncer de boca ele não é um câncer silencioso, diferente dos outros, que o diagnóstico é mais tardio, né? Geralmente ele vai dar dor, vai dar ferida, enfim. E aí você faz o diagnóstico, então ele é muito negligenciado, né, no ponto de vista, e aí ocorre o diagnóstico mais avançado da doença, né. As estruturas da boca, então, que podem ser acometidas pelo câncer, então, as mais comuns geralmente é lábio e língua, né, geralmente borda da língua, então são os dois locais mais comuns de acometimento do câncer. Gengiva também, amígdala, o céu da boca, o palato, o assoalho da boca e a bochecha, então são os órgãos que podem ser acometidos então pelo câncer de boca. Então é um grande grupo, então cada lugar então vai ser um tratamento um pouco mais direcionado, cirurgia diferente, enfim, e pode também dar uma toxicidade do tratamento diferente também. Interessante. Então, realmente essa observação teoricamente um câncer que pode ser identificado de forma precoce, o que a gente sabe que vale para todos os tipos de cânceres, né? Que o diagnóstico precoce é sinônimo de chance de cura. Então, doutora Alexandra, a boca, né, é o cotidiano dos dentistas. Exatamente. Tanto que eu acredito que os dentistas são o profissional que mais pode auxiliar nesse tratamento, né? E tratamento não basicamente, mas principalmente no diagnóstico precoce. E como o Dr. Alex falou, é um câncer que ele é muito mais tranquilo de ser diagnosticado, porque ele não precisa de exames aprofundados, como mamografia, no caso do câncer de mama. E se nós olharmos a nível de Rio Grande do Sul, ele é o 5º maior de prevalência em homens. Então, é bastante grande. E eu até fiquei surpresa que eu não tinha me dado conta que no levantamento do INCA, eles falam em mais ou menos 1.500 casos para homens no Rio Grande do Sul e uns 500 e poucos para mulher, a cada 100 mil habitantes. Então, Passo Fundo, nós temos 200 mil habitantes, mais ou menos. Então, vamos ver. Então, vai ter o quê? 2.000 casos para cada 100, 4.000 casos de câncer novo por ano. É uma loucura isso, né? Claro, não quer dizer que todos eles vão se tornar, né? Vai ser necessário cirurgia ou alguma coisa assim. Às vezes, com pequenas modificações, tu consegue, né? Fazer algumas, voltar um pouco essa situação, ou tratar de uma maneira menos invasiva e tudo mais. Mas é bem impactante os números mesmo. E o fator de prevenção são fatores assim que nós sabemos que cabe para o câncer, principalmente os principais, né? Cabe para o câncer de boca, mas também cabe para outros tipos de câncer e outros problemas, né? Como, por exemplo,
gosto de dividir a parte de fatores como químicos, térmicos e traumáticos. Então, assim, qual que é o grande vilão? O grande vilão é o cigarro. Por que o grande vilão é o cigarro? Porque ele tem mais de 90 substâncias, né, que podem causar câncer. Nós temos o fator térmico, né, nisso aí. Tanto que tem um estudo mostrando que dos pacientes com câncer de boca, 90% eram tabagistas. É muito grande. Então, não é que todas as pessoas que são tabagistas, 90% vai ter câncer. Não. Dos que têm câncer de boca, 90% eram tabagistas. E isto com a outra sinergia, que é o outro grande vilão, que é o álcool. Se você une o álcool, que é também um trauma químico, com o cigarro, que é um outro trauma químico, com calor térmico, né? Você tem o grande boom da história. Então, tem que estar bem sabendo bem dessa história. Claro, tem outros traumas mecânicos, como, por exemplo, próteses mal adaptadas, que ficam machucando sempre no mesmo lugar, restaurações que ficam quebradas, mastigação, às vezes a pessoa morde e morde sempre no mesmo lugar. Nós temos no lábio o sol, né? Que é térmico também, né? Incidência dos raios solares, tem alterações, principalmente em câncer de lábio, que aqui no Rio Grande do Sul nós temos bastante baixa de melatonina, né? Por causa da nossa ascendência alemã, e também a camada do ozônio, né? A camada do ozônio, então é bem complicado o câncer de lábio. Mas temos bastante com os jovens, né? Com HPV. Então, o sexo oral sem preservativo. E agora, o boom do momento, que nós estávamos comentando antes, que é o cigarro eletrônico, né? O cigarro eletrônico, sim, tem problema. Ele é cancerígeno, porque ele tem várias substâncias químicas. Então, vamos pensar, tem o trauma térmico e tem o trauma químico também. Talvez ele não tenha tanta substância em algumas partes para câncer de boca, mas a gente sabe que também ele tem bastante alterações em câncer de pulmão, em efizema pulmonar, né? Então, tu vai somando as coisas, né? Exato. E o trauma o outro trauma que nós temos que cuidar é a parte de higiene dentária, porque quando você não escova bem os dentes, tem muita bactéria. Muita bactéria vai fazer o quê? Baixar o pH da boca e liberação de substâncias químicas. Inflamação, trauma químico. Então, a falta de higiene oral também. E daí tu pensa, falta de higiene oral faz mal tanto para os dentes quanto para câncer. Cigarro faz mal para todos os tipos de câncer, né? Álcool faz mal para todos os tipos. Então, nós consegue reduzindo alguns fatores de risco disso aí, tu melhora um monte de coisa, né? Exato. Isso são coisas bastante importantes, né? A higiene, não é só a higiene oral, né? Uma boa higiene oral também não exclui os outros fatores, não é? Eventualmente próteses mal ajustadas, dentes quebrados, restaurações quebradas, ou até mesmo o HPV, né? Que hoje é assim, no Brasil ainda não é, pelo menos estatisticamente, do que se conhece, não é um fator principal ou preponderante, né? A gente sabe que na Europa, Estados Unidos, HPV em várias regiões já é a principal causa do câncer de boca, de cabeça e pescoço, que se chama, não é? Porque o tabagismo já diminuiu muito nessas regiões. Então, o HPV predomina. Mas o HPV, em geral, ele é o principal nos mais jovens. É isso, doutor Alex? Quando a gente fala em mais jovens, então o HPV é o que é mais relacionado, né? Porque todo câncer, ele geralmente é crônico, é uma doença crônica, né? Então, o cigarro, o alcoolismo, até desenvolver o câncer é uma situação, às vezes, mais lentificada, né? O HPV já é uma situação mais rápida, mais agressiva, né? Então, por isso que é mais em jovens quanto comparado aos idosos. Exato. Assim como a gente vê câncer de colo do útero também, né, em mulheres bem mais jovens do que se via algum tempo atrás, não é? Então, isso são fatores importantes. Mas, assim, como eu estava falando antes, Alexandre, o dentista é a porta de entrada para o diagnóstico, né?
E o que os pacientes precisam alertar os seus dentistas, não é? Para que o dentista tenha aquele olho crítico e diga, isso aqui pode ser o câncer. Bem interessante, doutor Álvaro, porque às vezes, como qualquer parte, você está tão focado nos dentes, né? E acaba esquecendo de olhar as mucosas, porque, como o doutor Alex falou, um dos principais locos de câncer de boca é no final da língua, na lateral, no bordo posterior da língua, ou seja, lá no fundão. E como é que se enxerga isso normalmente? Quando você tem que tracionar a língua e levar para o lado, para tu enxergar a borda da língua, que é na região lá dos molares, lá do fundo da boca, quase entrando para a garganta, né? E é uma região que, se o dentista não vai restaurar ou mexer naquela área, dificilmente ele vai tracionar a língua e levar. Então, é importante você como paciente, como pessoa, fazer o teu diagnóstico, né? A autoavaliação. Então, nós temos até um vídeo mostrando, assim, como é que faz a inspeção do lábio, de bochecha, de língua. Então, isso é interessantíssimo assistir. E também tem outros, né? O pessoal do Maio Vermelho, do CRO e do próprio Maio Vermelho, da campanha Maio Vermelho, tem bastante trabalho disso. E também o fato, assim, eu tenho uma lesão ulcerada, ou seja, uma afta, que tá lá faz mais de 2 semanas, e nunca, não tá doendo. Principalmente assim, muito estranho uma afta não doer. Não tá doendo. Tá lá há mais de 2 semanas, não cicatriza total. Mas tá um pouquinho melhor, eu coloquei um Mucilon, coloquei não sei o quê. Tá quase boa. Eu acho que é interessante procurar, né, o dentista para fazer essa avaliação, né? Outra coisa, de lábio, o pessoal tem muito hábito de achar que é herpes, é sapinho, e assim, a herpes daquele sapinho lá ficam 15, 20 dias. Não é, né? Com certeza não é. Não quer dizer que tem que ser câncer, não é isso, não é para apavorar as pessoas, mas é para alertar. Então, vou olhar o que está acontecendo, vou no profissional para ser avaliado, né? O cuidado oral, né? Ele é uma coisa importante, porque os tratamentos, quando a gente fala de tratamentos, mesmo em estágio precoces, não é do câncer oral, a gente tem uma grande chance de sequelas. Não é, doutora Samara? Exato. Não é? O que implica, e necessariamente, é uma reabilitação. E quanto mais avançado a doença, não é? Digamos assim, o potencial de sequelas funcionais para a boca, aí quando a gente fala sequelas funcionais, a gente está falando de várias coisas, né? Deglutição, fala, respiração. Exato. Também a gente fala, além de respiração, fala deglutição estética, né? E estética. Convívio social, essas pessoas, quanto mais tempo elas demoram para procurar o tratamento correto, mais agressivo vai ser esse tratamento, né? E quando chega ao ponto de ter que ser um tratamento cirúrgico, ele agride de forma bem grande, né? Tanto se é interno, o tratamento cirúrgico, se é uma língua, um rebordo de língua, né? Ele vai tirar um pedaço daquela estrutura do tratamento. Então, posterior a esse tratamento, a gente vai ter consequências, vai ter sequelas, vai ter um tratamento longo, uma dificuldade de engolir os alimentos, uma dificuldade de falar, de se comunicar com as pessoas, porque vai ter que adaptar aquela fala, mesmo que seja em lábio também, a gente tem uma dificuldade em fala, porque a gente precisa dessas estruturas, né? Tanto para falar, quanto para comer, quanto para diversas funções. Então, a gente pode ter algumas consequências. A gente, quanto o tratamento, né? O médico, ele especifica, detalha o tratamento, químio, rádio, chega para nós, esse paciente não precisou fazer cirurgia. Ele vai ter sequelas, ele vai ter fibrose, ele vai ter uma dificuldade para mobilidade, para conseguir exercer suas funções de forma adequada, né? E ele vai cada vez se isolando mais socialmente. Então, esse se isolar socialmente também é uma consequência dos tratamentos, né? Então, a gente vai trabalhando para reabilitar, não só a função, como a socialização desse paciente. Vamos falar assim, né, do lábio e tal. Quando a gente vai no dentista, né, faz aquela anestesia lá para fazer uma restauração e tal,
a gente sai e não consegue falar direito, né? Exato. Só com aquele negocinho ali. E imagina com uma cirurgia, né? Onde tem que mexer na anatomia, na função de qualquer uma das estruturas da boca, não é? Qualquer uma das estruturas. Até tem algumas cirurgias, né, que mexe em palato, mexe em ressonância, a pessoa fica com aquela voz mais anasalada, também incomoda ele, né? Exato. Não é o funcional, não é o normal dele ter aquela voz. Então é uma coisa que tu pensa, nossa, mas não, ele vai ter alterações, ele vai ter dificuldades, e a gente tem que trabalhar para que essas dificuldades sejam mínimas, né? Então, Exato. mínimas, a gente vai ter essas dificuldades mínimas quando ele conseguir o diagnóstico precoce, o tratamento de forma precoce e não precisar chegar à cirurgia. Chegou à cirurgia, a gente vai ter um processo de reabilitação mais demorado, mais lentificado, para que a gente consiga fazer, voltar a ser mais funcional possível. Tanto fala quanto deglutição. A deglutição também, se tem alguma dificuldade, por exemplo, um paciente de língua tirou metade da língua, ele vai ter dificuldade de deglutição. Como que ele vai estar engolindo esses alimentos? A gente precisa da língua para organizar esse alimento em cavidade oral para deglutir. Ele vai estar, mesmo que seja pontinha, um pedacinho, ele vai ter dificuldade de mobilidade dessa língua. E o risco de fazer uma infecção pulmonar por estar ingerindo de uma forma inadequada é muito grande, e eu não estou falando nem só de pneumonia aspirativa, mas sim de outras situações, porque vai estar agredindo aquele pulmão de certa forma, né? Então, não é só, ele está com uma dificuldade, mas ele dá conta. Não, ele não dá conta. Ele vai dar conta até quando, sabe? Eles vão, porque normalmente está com o pulmão, capacidade pulmonar adequada, mas ele vai ficar agredindo até piorar a situação. Então, a gente entra para minimizar esses impactos, né, que vão bem além do que a gente pensa normalmente. É importante lembrar também na fala, voltando um pouco, que às vezes o diagnóstico ele pode ser feito através de uma alteração na fala, que aí o paciente pode procurar, né? Então, a rouquidão geralmente está muito associado, então qual que é a diferença da rouquidão, que é mais tranquila, para uma suspeita? Qual que seria? Eu acho que rouquidão a gente tem que suspeitar após 15 dias, como a colega falou, a Alexandra falou. 15 dias com aquela rouquidão persistente, a gente tem que investigar, né? Não é normal. Então, qualquer tipo de rouquidão, tua voz, tu já tá acostumado, habituado, tu ouve todos os dias. Agora tu acordou um dia, ressecada a garganta, o tempo mudou, a minha voz mudou. Quanto tempo a tua voz fica assim? Mais de 15 dias não é normal. Mais de 15 dias tu tem que procurar investigar do que é essa voz alterada, né? Não tem como não procurar alguma coisa, porque é um alerta do teu corpo, né? Que tem alguma coisa errada. Eu vou aproveitar o gancho e vou falar de alertas, né? Que eu falei a respeito das lesões, mas também, por exemplo, a pessoa que tem um odor fédido na boca, tá com muito mau hálito, muito seguido, foi no dentista, não tem dentes alterados, ou a princípio não tem cavidades no dente, alguma coisa assim, também é um sinal de alerta, né? E linfonódulos, ou seja, aqueles gânglios, tá estranho aqui no meu pescoço, 1, 2, 3, 4, 5, 10 dias, opa, vamos investigar, porque de repente também a gente tem, não é só a boca, né, pode ser também alguma coisa aí, esôfago, né, orofaringe e tudo mais, né, então, as pessoas às vezes têm medo de ir, eu vou descobrir que eu tenho câncer. É muito legal se você tenta descobrir o quanto antes, porque a chance de cura do câncer de boca é muito alta. Então, e quanto mais cedo tu conseguir ser diagnosticado, menos sequela tu pode ter. De repente até tu consegue sair sem sequela nenhuma, exato, dependendo do quão cedo, precoce for esse diagnóstico. Então, o objetivo é não se apavorar e sim procurar o quanto antes um auxílio, né? Ouvindo vocês, me deu assim, existe uma concordância muito grande em que esses sintomas de boca, afta, a rouquidão, não é? As línguas aumentadas, tudo isso pode acontecer em situações benignas, né? Mas, em geral, essas situações benignas elas são autolimitadas, né? Em geral, virais. E 2 semanas é o prazo para que que se melhore completamente, ou pelo menos que se comece a melhorar, não é? Então, ou seja, qualquer uma dessas manifestações que perdura além de 2 semanas,
é quase que uma obrigação da pessoa procurar o seu médico, procurar o seu dentista para ser examinado e ver, olha, o que está me acontecendo, né? Exato. E é muito legal, assim, o dentista, ele tem a luz, hoje em dia a gente usa a luva, puxa, né, a língua para um lado, puxa para o outro, então é muito mais tranquilo você fazer diagnóstico, né? E se você tem uma situação dessas e o teu dentista não está dando bola, procure um outro profissional, né? Ou peça, não, realmente isso aqui está me preocupando. E outra coisa que eu estava recordando agora a respeito das lesões potencialmente malignas, principalmente de lábio. Aqui na nossa região, a gente tem muitas pessoas assim que têm o lábio como se tivesse perdido a elasticidade. Quando o lábio começa a ficar aquela sensação de fibrose, perder a elasticidade, ou até com umas estrias esbranquiçadas, isto é considerado uma lesão potencialmente maligna. Não quer dizer que vai dar câncer, mas tem que ser observado de perto. Assim como, por exemplo, a nível de bochecha, a parte interna da bochecha, aquelas lesões brancas ou estriadas de vermelho, que se chama leucopasias, também são lesões potencialmente malignas. Então, existe um potencial de malignização. Às vezes até tem pedacinhos que só o fato de você tirar aquilo e mudar a característica. Tem vários pacientes que tinham leucopasias, eram tabagistas e etilistas. Mudaram o hábito, foi feita a avaliação, não precisou nem de biópsia, regrediu. Então, a importância de fazer o diagnóstico, né, precoce e de se ligar. Não quer dizer que tem um negócio branco na boca, nossa, é câncer. Não, tem que ser avaliado. Tem mais isso, né? O câncer, a gente não dorme sadio e acorda com o câncer, não é? O câncer é um processo, como o Dr. Alex explicou, é um processo crônico. Na verdade, o câncer é uma consequência de uma outra doença, que é a carcinogênese, né? Que depende de todos esses fatores que a gente estava conversando. Então, isso é importante, né, para os profissionais que estão lidando, né, com a cavidade oral rotineiramente, no caso também os dentistas, né, ter essa atenção, não é? Olhar, ter essa percepção, alertar os pacientes, e numa dúvida, para biópsia ou ressecção, porque às vezes são coisas pequenas que a própria ressecção já resolve, examina, não, realmente tinha que ter tirado, porque é uma leucoplasia, né? Uma ceratose, alguma coisa num local que não é onde eu não deveria estar, né? Então, essas coisas são bastante importantes. Desculpa, eu estava lembrando agora, nós, como fonoaudiólogas, nós também fazemos a inspeção da cavidade oral desses pacientes quando chegam para nós, principalmente se é uma disfagia, uma queixa de motricidade orofacial, que tem alguma dificuldade em boca, a gente faz essa inspeção. E a gente olha todas essas questões de rebordo, de bochecha, de gengiva também, para ter a certeza que não tem nada de errado com esses pacientes. E aí acontece, às vezes, da gente encontrar alguma coisa que eles nunca viram, nunca observaram. Exato. E aí nós, como profissionais da área de saúde, encaminhamos para o dentista, né? Tem alguma coisa que você não notou. Como que tu não notou? Não dói? Não sente nada? Tem um vermelhinho mais avermelhado? Vamos observar mais de perto. Então, é uma questão que eu acho que vale salientar, que nós, como fonoaudiólogos, também estamos em alerta com as questões de cavidade oral, e é sempre importante estar observando e atento, né? E qualquer coisa diferente do normal, encaminhar, agora estava recordando, estava falando com uma patologista umas 2, 3 semanas atrás, ela estava comentando a respeito das próteses sobre implantes, os protocolos superiores. Qual que é a questão? O protocolo inferior, que é aqueles implantes que tu faz, coloca aquela prótese fixa em cima, é muito mais fácil de higienizar. Os protocolos superiores são mais difíceis de higienizar. Então, ela estava comentando que é para observar tanto os pacientes, cuidar na higiene nos protocolos superiores, né, daquelas próteses fixas sobre implantes, aquelas que têm a boca inteira superior, quanto os dentistas. Como é que são próteses? É assim, os protocolos, quando o paciente, por exemplo, não tem nenhum dente superior ou não tem nenhum dente inferior,
é colocado 4 implantes, por exemplo, no inferior, e é colocado como se fosse uma dentadura suspensa, presa nesses 4 implantes. E daí o paciente vai higienizar com escovinhas especiais e vai lavar normal. No superior, como normalmente o paciente perde também suporte de lábio, o que acontece? Essa prótese não é só sobre o rebordo, ela é sobre o rebordo, né, para baixo, e também é para frente. Então, automaticamente, ela fica muito mais difícil de ser higienizada, de ser limpo embaixo desse protocolo. Tanto que é muito fácil o paciente ter candidíase ali, é muito fácil o paciente ter acúmulo de alimentos e tudo mais. Claro que não é para se apavorar, é só limpar. Só que, às vezes, a forma que é feita a prótese ou o problema de motricidade do paciente na hora de higienização, ou não ter acesso, ou não ter tido instrução, é uma das coisas que tem que ser observadas. Então, é um alerta tanto para os dentistas, que eu não tinha ouvido falar nisso, foi uma coisa que foi trazida para nós agora, junto com o CRO, e quanto para os profissionais. Então, quando for fazer a avaliação anual dos pacientes, que teoricamente eles teriam que ir a cada 6 meses, uma vez por ano, é interessante, de repente, tirar aquela prótese e visualizar o que está embaixo da prótese, principalmente as superiores. Então, é uma coisa nova que está acontecendo e que a gente vai ter que ficar meio de olho. Isso, normalmente é com um paciente idoso, né, que já não tem mais tanta destreza em mobilidade em mãos para ficar manipulando. Normalmente é objetos pequenos, né, para limpeza. Então, é algo a ser cuidado também. Falando um pouco da periodicidade de procurar o dentista, né? O brasileiro, ele é movido a sintomas, né? Só vai procurar o profissional se tem sintomas, né? Qual que seria o período mínimo, assim, que uma pessoa, por exemplo, que deve fazer o acompanhamento com o dentista? Assim, não tem nenhuma queixa, fazer a minha revisão. A gente fala, assim, que o ideal seria 6 meses, mas, assim, é possível uma vez por ano, pelo menos. Né, para fazer, porque o momento que você faz, por exemplo, a profilaxia, que é a limpeza, que o pessoal fala limpeza, automaticamente, durante a profilaxia, o dentista já faz a inspeção da cavidade oral. Porque a profilaxia não é a raspagem, não é para pessoas que têm problemas, claro. Eu estou falando assim de uma pessoa que tem uma higiene normal, que tem, né, boca normal, não tem doença periodontal. Uma vez por ano, pelo menos. O ideal seria a cada 6 meses, mas uma vez por ano, pelo menos. Isso seria o tolerável. Porque daí tu consegue manter tanto a questão das cáries mais ou menos estabilizada. Claro, agora, eu tenho pouca saliva em boca, eu sou um paciente diabético, eu tenho bastante prótese na boca, eu tenho doença periodontal, eu fumo. Então, assim, daí tem que ir mais seguido. Vocês têm estatística quantas pessoas vão pelo menos uma vez por ano no dentista? Que eu saiba, não. Porque a gente fala, por exemplo, mamografia em câncer de mama, o número é muito baixo, né? Eu acho que procurar o dentista uma vez por ano, acho que é um número muito pior, assim, né? Se comparar. Sabe que aqui no Brasil agora está mudando? O que acontece agora no Brasil? Uma que tem bastante dentista, né? Então, e os dentistas estão se profissionalizando em algumas coisas. Então, por exemplo, tem agora... Saindo até da parte, né? Do Então, assim, nós temos, por exemplo, o software que avisa a cada 6 meses para tu mandar um WhatsApp para o paciente. Então, está começando a ficar mais interessante isso. E também, por exemplo, aqui em Passo Fundo, nós temos as faculdades que atendem gratuitamente os pacientes, né? Inclusive, além da Atitus, eles estão com... O PF também tem, eu sei que tanto a Atitus quanto o PF, eles estão fazendo avaliação de câncer de boca gratuito durante todo esse mês, assim, com ações maiores. Normalmente já tem o pessoal da patologia que olha, o pessoal da, né? Mas agora é assim, uma campanha. Exatamente. Isso é muito importante. As campanhas, todas elas são importantes, né? Elas, se a gente for... por isso que a gente fala, né? Praticamente nossas reuniões mensais aqui são baseadas nas campanhas do mês, porque essa rotinização da informação e das campanhas vai criando o hábito na população, não é? Então a gente precisa... Mas às vezes o Dr. Alex falou, mas nós vamos falar de novo de mamografia? Eu falei, vamos falar de novo de mamografia. Vamos falar de novo da afta e da dor do dente que não
que não melhora, da dor na gengiva, que não melhora em 15 dias. Vamos falar de novo. Não é? Precisa falar. Porque talvez a pessoa não estava com aquele problema há um tempo atrás, como tu falou no ano anterior, e daí agora ela tá, opa, vou me ligar nisso, né? Exato, tem uma nova clientela que precisa ser informada, né? Exato. Então, as coisas são assim. Mas, ou seja, outra coisa, além do autocuidado, não é? Ou seja, procurar o dentista, estar alerta de que se eu estou com uma ferida na boca que não melhorou em 2 semanas, eu devo procurar o meu dentista, a minha fono, o meu médico, mas preciso procurar o profissional de saúde que me olhe, não é? Também, para a gente evitar que o câncer oral secundário HPV se torne uma coisa importante no Brasil, é importante essas pessoas se vacinarem, não é? O Ministério da Saúde ampliou a faixa de vacinação, acho que até os 19. Até os 19 anos de idade, né? A gente sabe que até o adulto jovem, 40 anos de idade, que não tenha tido contato com a HPV, ele se beneficia da vacinação, não é? Então, é importante a vacina, porque não é só a proteção individual. Eu, vacinado, eu não transmito o vírus para o meu parceiro, não é? E aí, então, eu bloqueio a circulação do vírus. Então, quanto mais gente se vacinar, menor a probabilidade de câncer secundário HPV num futuro breve. A Austrália ou Nova Zelândia foi o primeiro país a disseminar a vacinação contra HPV na população. 10 anos depois, eles tinham 50% menos cânceres relacionados ao HPV. Hoje a gente tem mulheres jovens, 30 anos, 28 anos de idade, tratando doença, né, do câncer do colo do útero, precisando de quimioterapia, radioterapia, quem sabe cirurgia, mais bracterapia, né, com uma possibilidade imensa de se tornarem inférteis, não terem a possibilidade de gravidez futura. Então, são coisas assim, bastante importantes, e a vacina é de graça no SUS, né? Até os 19 anos, mas quem está fora da faixa de vacinação pelo SUS ainda tem a chance de se vacinar nas clínicas, e mais, a vacina eram 3 doses no estudo original. Mostrou que 2 doses eram suficientes, e hoje se sabe que 1 dose já dá uma proteção, agora não me lembro em percentuais. Eu também não recordo. Mas a diferença entre 2 doses e 1 dose parece 5, 6 ou 7% de proteção, né? Ou seja, é melhor vacinar mais gente com 1 dose do que menos gente com 2. Tá? Então, a gente tem uma chance de eliminar esse tipo de câncer, tá? No futuro. De uma maneira não tão complicada, né? Exato, né? Vacinas que evitam câncer, né? Hepatite B, HPV, e vamos ver se vem mais outras. Porque é interessante, né? Porque algumas coisas têm que mudar hábitos. Mudar hábitos é bem complicado, né? É fácil por um lado, porque só depende de você, e é difícil por um lado, porque só depende de você, né? Mas quando você tem uma ação como a vacinação, que vai lá uma vez e é transversal, você consegue resolver bastante, né, porcentagem. Isso. Eu acho que é bem interessante, pelo menos isso, né? A vacina não precisa mudar hábitos, né? Que é uma coisa mais impactante nas pessoas. Mas mesmo assim, mesmo com vacinação, a recomendação é o sexo protegido, não é? Então, não dá para vacilar. Sim, não é? Porque daí não é só o HPV, a gente está falando de várias outras doenças que são sexualmente transmissíveis, né? E quando a gente fala de sexualmente transmissíveis, não é só o sexo tradicional, não é sexo anal, sexo oral, tudo isso é
implicado na transmissão das doenças. Então, doutor Alex, nos faça uma atualização Dos tratamentos? dos tratamentos do câncer oral. O tratamento envolve geralmente 3 partes, né? Numa doença mais inicial, cirurgia, né? Uma situação um pouco mais avançada quando tem acometimento dos linfonodos, as ínguas, né? Que é o primeiro local onde o tumor ele vai invadindo. A gente tem a utilização, a associação de quimioterapia, radioterapia, depois cirurgia também, enfim, dependendo das respostas e da situação de cada caso, né? Quando a gente fala num cenário de um paciente com uma doença muito mais avançada, que é o metastático, né, a gente tem então a utilização de tratamento sistêmico, né, a quimioterapia é um tratamento que já é utilizado há muito tempo, e hoje a gente tem o emprego da imunoterapia em alguns cenários, né. A imunoterapia ela vem revolucionando muito o tratamento de vários tipos de câncer, e o câncer de boca, câncer de cabeça e pescoço, também então tá tendo uma eficácia muito grande das imunoterapias, né? Geralmente a gente faz a testagem do PDL1, que é um marcador lá receptor, que quando ele dá positivo a resposta à imunoterapia é uma resposta maior, né? Então tem um benefício maior de se utilizar a imunoterapia. Então, geralmente as associações de tratamento elas estão envolvidas nessa situação. Então, lembrar sempre de diagnóstico precoce, né? Mas me diz uma coisa, os pacientes que eventualmente que têm o câncer avançado, não é? E que eu faço a dosagem do PDL1, o PDL1 venha negativo, eles não se beneficiam? Dependendo da situação, tem algum benefício menor, né? E às vezes negativo, né? Depende da situação e dos estudos das imunoterapias, né? Dependendo da imunoterapia, tem imunoterapia que leva em consideração o PDL1 e tem outras que não levam em consideração o PDL1, né? Então, cabe cada caso discutir com o seu médico para saber qual que é a imunoterapia que ele vai indicar e qual o exame que deve ser realizado, né? Lembrar que os exames do PDL1 é através do material do tumor, né? É retirado, então, o material tumoral, enviado para o laboratório e aí analisado, então, se esse PDL1 é marcador ou não, então, para saber se esse paciente vai ter benefício, né? Então, nas situações mais avançadas, o tratamento sistêmico, na situação que é mais inicial possível, que é o que a gente sempre orienta, então a ressecção da lesão, às vezes até pode ser o tratamento definitivo, então por isso que a gente sempre bate a tecla, né, no diagnóstico precoce, né? Além da possibilidade de cura também, os efeitos do tratamento, né? A toxicidade do tratamento de uma radioterapia é um tratamento pesado, acho que a gente compara os outros cânceres, acho que os pacientes que têm mais sintomas, né, se comparado, então é uma situação bem difícil, os pacientes reclamam muito de dor, até às vezes para tomar água, enfim, emagrecimento, aí coloca a sonda, enfim, é uma situação bem complicada, então acho que bater a tecla de diagnóstico precoce é o mais importante que a gente sempre tem para falar. Exato. Essa é uma situação, assim, por maior que seja a chance de cura do paciente, o tratamento, justamente por ser a região, a topografia do corpo, onde tudo do cotidiano acontece, não é? E tudo é muito perto, né? Hã? Tudo muito perto. Tipo, 1 centímetro na boca é uma coisa, tipo, na perna é outra, né? A gente brinca com 1 centímetro na boca é um caminhão. As estruturas são menores, né? Até como o Dr. Alex comentou, né? Para fazer uma radioterapia numa estrutura menor, é quase missão impossível não pegar a região inteira, né? Então, o tratamento realmente vai ser um tratamento bem sofrido, bem doloroso, conforme for o tratamento mesmo. Exato. A radioterapia, ela evoluiu muito, né? Mas lembrar que quando a gente fala lá radioterapia, nada mais é que uma queimação, a gente fala, né, para o paciente. Então, às vezes pega a estrutura além da célula maligna, pega estruturas atrás, enfim, ao redor, né, ou na frente, pode pegar estruturas benignas e aí os sintomas podem ocorrer, né? A gente não consegue fazer radioterapia só lá no tumor ainda. Então, esse que é o grande problema, né? E esses sintomas, eles podem ser mucosites, eles podem ser a questão salivar ali, ressecamento de saliva, ou uma produção aumentada de saliva,
pode ser também trismo, isso tudo amplia muito mais o nosso olhar, né? Exato. O que ele está trazendo para nós. Eu, como terapeuta, né, reabilitadora, eu preciso ver o que ele está trazendo para, assim, definir o prognóstico, o tratamento dele a partir daí. Então, ele é bem amplo, né? Exato. E mesmo, mesmo se for só cirúrgico, o tratamento já é uma coisa muito ampla, né? Fez o tratamento cirúrgico, já tem várias alterações ali que pode acontecer em vedamento labial, válvulas pressóricas, na deglutição, pensando em deglutição. Agora, se for radioterápico, ele vai bem mais além, vai em edemas, vai em fibrose, vai em trismo, vai em mucosite, vai em saliva. Então, uma questão muito ampla, né? É importante também, acho que a gente não comentou, o fator hereditário em câncer de boca, né? Muito dificilmente, né? Não está muito relacionado. Então, não é porque o seu pai tem câncer de boca que você vai ter, né? Lembrar que os fatores, então, como a gente comentou, os 2 principais é alcoolismo e tabagismo e o terceiro, HPV. Então, fator hereditário, muito dificilmente, claro que tem que avaliar as situações, enfim, ver a necessidade de fazer um teste germinativo para saber se tem alguma mutação que possa estar responsável por isso, mas ele não tem, dependendo dos outros cânceres, tem alguma relação, mas o câncer de boca muito dificilmente, muito raramente tem relação com o fator hereditário. O câncer de boca, apesar de serem várias topografias, né, do ponto de vista de histologia, eles têm uma semelhança ou uma similaridade, não é? São cânceres epiteliais, não é? Língua, bochecha, gengiva, amígdala, não é? Palato. Mas, eventualmente, a gente pode ter outros cânceres, né, incomuns ou raros até, que podem confundir. Então, a gente sempre precisa, não é? Estar de olho no comportamento clínico, e a biópsia ela tem que ser muito assertiva, não é? Para que a gente decida de uma forma correta o tratamento. Mas assim, basicamente o câncer de cavidade oral ele tem causas bem claras, né? É o cigarro, é o álcool, é o HPV, e são esses fatores mecânicos, né? Traumas mecânicos continuados. Então é isso, tudo isso é evitável, tudo é evitável. E o sofrimento das pessoas que passaram pelo câncer oral, e a gente acompanha, né, rotineiramente, a gente vê que vale a pena ter o cuidado para evitar não fumar, evitar o álcool, sexo protegido, vacina contra o HPV e visitar o seu dentista regularmente para manter os dentes alinhados, polidos, limpinhos, né? Para a gente não correr esses riscos. Tá? Vamos começar com nossas convidadas. Palavras ou recado adicional, final, que ficaria de importante a gente frisar para quem nos assiste? O autoavaliação, né? Você fazer a avaliação na frente do espelho. Pode até ser uma colher para baixar a língua, puxa a língua para um lado, puxa a língua para o outro, levanta a língua para ver se não tem nada embaixo, né? Olha a bochecha, olha lábio. Então, você fazer o autoexame, né, é muito, muito importante. E ir ao dentista, né, se tiver alguma desconfiança. Então, seria essa a mensagem final que eu gostaria de deixar. Eu gostaria de falar que teve o diagnóstico, fez o tratamento, procure fonoaudiólogo, nós podemos ajudar a dar uma qualidade nessa recuperação, nessa reabilitação, para que isso se torne uma coisa mais facilitada, não tão traumática. Eu sou testemunha, vocês não só podem, vocês ajudam demais. Sim. Doutor Alex. Não, acho que isso que a gente comentou, né, fazer o acompanhamento com o dentista é fundamental, né, assim como todos os exames de rastreamento que a gente sempre bate toda vez na tecla, todo mês, né, dependendo do mês das campanhas, é muito importante fazer a prevenção, né,
A gente sempre fala de câncer, os tratamentos que a gente sempre fala que vão evoluindo muito, mas ainda a gente está muito preso no diagnóstico precoce, e é isso que a gente sempre tem que frisar, até pensando em sustentabilidade do sistema, né, Álvaro? Então, acho que é o mais importante isso, obviamente parar de fumar, se você fuma, né, o alcoolismo também, então cessar o quanto antes e fazer a vacinação do HPV, acho que são as mensagens mais importantes que a gente tem para falar. Muito obrigado. Agradecemos. É enriquecedora a presença e a colaboração de vocês. Terminando mais essa sessão do nosso podcast, lembrem-se de seguir as redes sociais do CTCAM, Facebook, Instagram, YouTube, e mês que vem teremos mais. Até logo.